Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos aqui reunidos no nosso segundo episódio do podcast Auroras. Eu sou a Larissa Bezerra. Eu sou a Kellen Araújo. E nosso querido convidado, Jeremias Progênio. Bom dia a todos, para mim é uma honra estar aqui com vocês e com certeza a gente tem muita coisa boa para falar. Obrigado pelo convite, viu? O tema de hoje... Música, musicoterapia e aquilo que a gente tem de bom com tudo isso, né? Que são os efeitos para a saúde, para o bem-estar e como isso pode ajudar na nossa qualidade de vida. Segue com a gente. Então vamos começar com uma pergunta bem simples. Música realmente ajuda na saúde? Nossa, e como ajuda. Mas é importante a gente entender que assim como tudo na vida é um equilíbrio, tem uma balança, eu sempre que faço momentos de atividades, de palestras, de esclarecimento, eu também faço uma pergunta que ela é uma pergunta bem intrigante, que é assim, música ajuda, como você fez, mas também música prejudica? Eu sempre pergunto isso, música faz mal? As pessoas às vezes elas costumam pensar assim, não faz mal porque elas acessam o repertório delas. Quando a gente responde que música não faz mal, quando a gente pensa que ela só faz bem, a gente tem que entender uma coisa. A música ela tem elementos como melodia, ritmo, harmonia, entre outras coisas. Porém, muito antes disso, a música ela é composta de frequências vibracionais. São essas frequências harmonizadas em conjuntos harmônicos, melódicos e rítmicos que causam em nós essas sensações, sejam elas positivas ou negativas. Então, assim como ela é um bom remédio, ela é um veículo de saúde e várias saúdes, que depois a gente vai discorrer sobre isso, sim, ela faz muito bem para a nossa vida. Essa é uma resposta que bom. Mas a gente precisa também balancear que nesta mesma proporção, se essa música não te faz bem, o estilo, o volume, o tempo de exposição, a gente precisa estar atento a isso. Porque ela também pode te causar incômodos, ela pode te causar angústias, né? Então, existe um conjunto de frequências organizadas que vão te fazer bem e frequências organizadas que podem não te fazer bem. Então, você tem que ter esse cuidado. Faz bem? Sim, mas se alerte ao ponto de por que eu não gosto disso? Por que isso não está encaixando, né? Quando a gente pensa em saúde, a gente vai ter uma visão mais holística desse processo. Sim. Né? Então, vamos ter que analisar dentro do que é saudável para cada um, a intensidade, a frequência em que você está exposto a uma situação, a uma substância, a um ambiente. Com certeza. Né? E eu acho que essa reflexão que você trouxe foi esse entendimento que a gente já tem dentro da saúde com olhar para a questão da música, que ela também, dependendo da intensidade, da frequência, de como ela ecoa individualmente também dentro, né, da história, dentro do momento de cada um, ela pode sim ter um efeito ali positivo, benéfico ou não. Né? Com certeza. Então, quando a gente escuta uma música, né, uma música que a gente se conecta, às vezes a gente chora ou a gente ri, isso não é coincidência, né? Isso tem um embasamento científico por trás e aí eu queria te escutar também um pouquinho quais são os benefícios que essa música, voltando para o benefício. Sim. Quais são os benefícios que ela pode trazer? Onde ela pode atuar, por exemplo? Ela pode atuar na memória, por exemplo? Sim. Como a Larissa acabou de dizer, nós somos seres holísticos de vários conjuntos, né, fisiológico, emocional, espiritual, entre outros, encaixado num combo só, não tem como dissociar. Não dá para você tirar o espírito para cá, a carne para ali, o emocional para cá. Então, o que a gente tem que entender? De uma certa forma, todo esse processamento primeiro do impacto da música em nós, ele é primeiro neurológico. Ele passa primeiro por toda essa captação de áudio, de sensação, né? Ele vai mexer com zonas cerebrais que de lá vão disparar comandos dentro da gente, em várias áreas do nosso cérebro, né? Então, tem hora que ela vai mexer com a memória, então como é que ela vai acessar, em qual zona, ela vai lá no hipocampo, mas o hipocampo está protegido por que zonas cerebrais? Como a gente vai chegar nele e como dele vai voltar para nós?
Então são frequências específicas. Quando você diz a música X me causa isso. Por quê? Ali tem uma frequência específica para você. Esta mesma música pode não causar nem na Larissa nem em mim a mesma sensação. Porque você tem esse combo sonoro dentro de você, que a gente geralmente chama de ISO, né? Eu sempre falo isso para todo mundo, que é a identidade sonora. Ele está aí, então quando ele entra em alinhamento, quando você ouve aquilo que foi gravado, harmonizado, organizado, ele alcança você. E ele vai mexer nessas zonas cerebrais, vai alcançar a tua memória, e a tua memória vai abrir um mundo. Ela vai abrir a tua infância, ela vai abrir coisas positivas, ela vai abrir momentos prazerosos. Então, quando ela alinha com esse conjunto, aí inevitavelmente aquele holístico vai aparecer. Vem hormônio, vem sistema nervoso, vem espiritual, vem tudo junto. E aí ele vai causar-te essas sensações positivas. Por isso que se expor a músicas que você gosta, ela vai sim te causar. E aí? Pois é, mas aí eu queria saber como é que funciona isso mais especificamente. É isso que a anamnese de um terapeuta capacitado, habilitado, porque às vezes a gente tem muito disso também. Ah, musicoterapia, é só a gente ouvir música. Não. É ouvir a frequência certa. O terapeuta que estudou música ou veio de uma graduação, uma pós, ele entende quais são as tonalidades, ele entende quais são as frequências, os modos musicais que causam sensações certas, né? As rítmicas, os padrões rítmicos que vão te causar quietude ou vão te causar mais ânimo. Então, não é simplesmente chegar numa sala com pessoas distintas, pegar um aparelho e tocar qualquer música. Você tem que fazer uma leitura daquele ambiente, e quando você está lidando com isso mais no ambiente mais clínico, onde ali não é lúdico o objetivo, a anamnese, a avaliação primeira dessa vida, desse repertório, ele vai levar em consideração, porque essa música naquele momento, ela vai ser uma posologia, ela vai ser uma farmácia sonora. Então eu não posso receitar um outro remédio. Por isso que eu digo, as organizações que fazem e regem a musicoterapia, sejam elas associações, a União Brasileira, elas sempre dizem, musicoterapia, existe isso lá no nosso regimento, assim, musicoterapia tem que ser feita por musicoterapeuta. Ponto. Ah, não é musicoterapeuta, mas eu me senti tão bem. Ok. Você fez uma atividade, houve um desfecho gostoso, mas aquilo não foi musicoterapia. Porque precisa de todo um fluxo. Eu preciso fazer avaliação, eu preciso fazer anamnese. E aí eu identifiquei aquela situação, nós vamos traçar um plano terapêutico e agora eu vou colocar as frequências que você precisa. Frequências podem ser sons, ruídos ou música em si. Nem sempre é música em si, porque a palavra musicoterapia, eu sempre falo muito isso. Eu sempre discuto isso com amigos, né? Nunca vou questionar nada, mas eu digo que a palavra música, às vezes, ela restringe o poder da musicoterapia. Porque nem sempre é só música, às vezes é uma frequência. Um som, vou dizer, por exemplo, aqui, que ele é binaural, ele passa de um lado para o outro do cérebro, você escuta no fone de ouvido. Ele está fazendo um tratamento incrível, mas ele não é uma música que tem melodia ao pôr do sol, ele não é. Mas ele está fazendo o tratamento. Então, por isso que eu digo que às vezes a palavra musicoterapia não alcança tudo que a musicoterapia tem. Mas está tudo certo, é assim que o mundo concebeu, é assim que as pessoas entendem. Mas é esse o caminho. Faça uma avaliação, entende-se essa posologia musical, sonora, e aplica ela. E aí vai se reavaliando. Todo fluxo é vivo. Você não termina, olha, 6 meses você vai ficar nisso. Não, vamos reavaliar daqui a 2 meses, está tudo bem? Vamos trocar o caminho. Vamos andar mais um pouco, vamos mais profundo agora. Né? E é assim que vai fazer o bem, né? Entendi. E Jeremias, uma
Uma dúvida. Então, na parte da musicoterapia, que você trabalha todo com essa anamnese, esse fluxo, essa vivência em si. Sim. Ali, na atividade, você também está trabalhando muito a questão emocional. Com certeza. Né? Precisa. Como a gente falou, não tem como soltar. Não só a memória, né? Não só a memória, as vivências, mas reviver, sentir de novo, se ressignificar também aquele sentimento, não? Sabe qual é o nosso maior desafio? Quando eu falo nosso, eu digo da saúde hoje em dia. É você achar que o cardiologista vai resolver sozinho. Uhum. Mas ele é hipertenso por quê? Agora a gente falava sobre isso. Porque ele tem uma família que todo final de semana come coisas... né? Tá tudo certo. Ah, mas o cardiologista toma um remédio. Mas ele vai voltar para aquela família. É o ciclo social dele. Ele não está tendo um apoio nutricional, digamos assim, né? Uhum. Ele não está tendo apoio psicológico, enfim. Então, um sozinho não resolve da mesma forma. Aquela frequência, aquela música, ela nunca vai acessar só um ponto dentro de você. Ela vai abrir um monte de coisas. Uma hora a gente está trabalhando sim a memória, mas aquela memória vai trabalhar o emocional. Ah, você foi com a intenção de acessar o hipocampo, mas de repente bateu lá na amígdala e veio toda uma outra situação. Uhum. Veio toda uma questão de sentimento, de medo, de angústia, de alegria, de prazer, né? Então, é muito sensível. E a gente sempre tem aquele preceito, né? Se você não consegue resolver ou fazer o bem, né? Isso é um preceito da medicina, digamos, mas não faça o mal. Uhum. Tente não piorar a situação. Sim. Então a gente também tem que estar ligado, atento, para que, poxa, toda vez a gente toca aquela música, aquele paciente chora. Mas ele chora por quê? Ele está chorando de uma saudade gostosa e no final ele relata que não, gente, foi maravilhoso, foi bom, nossa, como eu amo lembrar daquele sítio, daquela época. Isso é uma coisa. Agora, aquela angústia depressiva, acabou a terapia, a pessoa sai derrotada, aí tem um problema. Então a gente tem que começar a mexer nisso. Por isso que digo que é muito delicado, muito responsável o mexer com isso. Não é simplesmente, como eu lhe digo, entrar com uma caixinha, com uma playlist. E às vezes vai acionar mesmo essa emoção. Às vezes vai ser uma emoção, às vezes de tristeza mesmo. Né? E entender terapeuticamente o objetivo e a função daquilo, porque às vezes esse choro também pode não ser um choro só de lembrança, pode ser um choro de uma emoção que está retida há muito tempo. Tem que trabalhar isso, tá tem contigo, né? Tem que trabalhar isso. Então, se você aciona, mas não tem o know-how para conduzir aquilo dali, você não sabe para onde isso vai, ou até onde você vai deixar isso fluir, porque terapeuticamente aquela emoção pode ser importante, ela está saindo, né? Pode ser o viés. A gente estava comentando antes, né, cara, que você comentou sobre como que às vezes uma música te aciona algumas emoções. E é isso, às vezes é um caminho pelo qual a pessoa ali ficou com tanto tempo aquilo ali guardadinho e isso vem à tona. Né? Qual é o objetivo? A gente corta só aquela emoção, a gente deixa fluir, até que ponto? Então, daí a importância, né, dessa expertise, desse entendimento para que essa condução ela realmente seja efetiva. E mais importante, além disso, eu falo muito assim, a música, não tem como você mentir para a música, não tem como mentir. Você mente para mim falando. Bom dia, senhora Larissa. A senhora está bem? Estou ótima. Tá ótimo, tá bem. E como que tá? Tá, foi ótimo. E como é que tá? Tá ótimo. Tá bom, então vamos começar? Tum, vem tudo abaixo. Veio ótimo, né? E aí, olha o que acontece. De repente, o viés foi pelo musicoterapeuta, mas nem sempre é ele que vai resolver. Por isso o multi, por isso as outras especialidades. De repente, olha, Larissa, a dona fulana, eu tenho visto isso e tudo mais, e aí a psicologia vai entrar, aí de repente, como é que tá os remédios que ela tá tomando? Cadê o nosso, como é que fala? Oh, meu Deus, a enfermeira, para saber se ela tá tomando o remédio certo.
ela está se alimentando O O nosso direito. farmacêutico clínico. Exatamente. Fez o podcast sobre farmacêutico. Exato. Ele vai. Não, olha, tem que tomar esse remédio X na hora tal, ela tem que ter Não comido pode misturar antes. com o outro, né? Que Não daí resolve tem- sozinho, ninguém vai resolver nada sozinho, mas tem horas que é como eu digo, ela vai abrir porta e vai vir tudo, vai aparecer. Eu falo muito sobre isso, muito, muito, muito. Chega nas empresas, chega numa associação, tá todo mundo sentadinho, todo mundo feliz, ninguém sabe que a emoção tá toda ali, contida ou não. Sim. O que tem, Aí a né? pessoa vem, olha gente, aí vai animando, vai amansando, vai tocando uma música, vai deixando mais leve. Aí você vem lá no final e você fala de Deus, assim, meu irmão, aí a pessoa tocar no assunto. Aí olha, porque você tem técnicas em levar essas pessoas para isso. Você vai numa empresa, todo mundo tá duro lá, todo mundo duro. Não. Aí agora, véspera do Dia das Mães, todo mundo lá, né? Não, ambiente corporativo, ele toca lá. Eu tenho tanto, vá, derruba logo 60% da Sim. plateia. A mamãe que tá viva, a mamãe que tá longe, a mamãe que morreu, vai abrir agora. E depois que eu for embora de lá? Pois é. Isso que ficou aí, tá resolvido? Você tá tratando disso? Como é que funciona? Então, essa é a responsabilidade de usar das especialidades, né? Graças a Deus, toda a saúde hoje está tendendo para esse caminho. Entender que ninguém resolve nada sozinho. A gente identifica e nós somos multi-inter para poder tratar. Porque ele não dissocia. Não é assim, ó, tá aqui o remédio do psicólogo, tá aqui o remédio da Nutri, tá aqui o remédio, não tem jeito. É o mesmo. Ele é um ser só, o mesmo- né? E acaba de colocar aqui a essência do Aurora, né? Porque realmente a gente estamos aqui reunidos, né, nessa proposta de falar sobre saúde, trazendo, né, profissionais como você, a Kellen é psicóloga, né, mas da parte clínica, da área da saúde, para que a gente possa ampliar e levar para a comunidade esse entendimento que a saúde, ela tem essa essência. O conceito de saúde nos convoca a entendê-la do ponto de vista biopsicossocial, espiritual, né? Exatamente. E se é definido assim, como é que a gente vai atuar nessa saúde de forma de uma única via, né? compartimentalizada? Não, eu só vou cuidar disso aqui. E Bom, pronto. eu vou cuidar das minhas doenças, né? Que normalmente a gente ainda tem ainda essa associação de saúde Versus doença, né? doença, né? Então, não, eu tô cuidando da minha saúde, eu tô com um problema X, né, no órgão Y, e eu tô indo lá no meu especialista, tô cuidando. Ou então, eu não tô doente, então eu tô saudável, né? Tem isso também, né? Sobre alimentação, por exemplo, assim, tudo que a gente faz na vida, dependendo de como for esse ser, se ele tá feliz, ele come. Se ele tá triste, ele come. Se ele tá ansioso, ele come. E tudo ele come. E aí, então eu vou na Nutri, ou vou aqui... Pronto, ela vai resolver, ela vai me mandar uma dieta. Não vai, filho. Não vai Você seguir, tem né? que resolver isso no seu convívio social, você tem que resolver isso no seu psicológico, você tem que fazer isso no seu manejo do estresse. A sua vida está em desarranjo. E outra, às vezes nós seres, o pai, a mãe, o profissional, o especialista, o empresário, às vezes a gente não tem visão macro disso para equalizar. Daí, graças a Deus, existem os especialistas para identificar isso. Olha, dona Larissa, tá tudo bem sim com o seu cardiovascular, tá tudo bem com o seus hormônios, mas sabe o que está faltando? Está faltando a senhora manejar seu estresse. Porque olha o que acontece, a senhora está com uma carga muito grande de trabalho, a senhora está à beira de um burnout, e não tem nenhum remédio que eu dê para baixar essa sua pressão, porque não é o que a senhora está comendo, é o que a senhora está vivendo. Como é que está na sua casa? Depois que você chega numa leva do trabalho, como é que está a leva da sua casa? Seu filho está lhe aborrecendo, seu marido está lhe aborrecendo. Entende? Porque assim, tudo isso faz parte. Se você não entender isso e não equalizar... Gente, na boa, nem nós mesmos, nós somos humanos que nem todos os nossos pacientes. Sim. Tem hora que a gente escapou, nós não somos os perfeitos. A gente entende tecnicamente, mas uma hora ou outra alguma coisa escapou ali.
Então a gente tem que estar sempre em cuidado, não no sentido daquele alerta tenso, mas naquele alerta vigilante. Sim. Essa né? consciência, né? Eu acho que assim, o objetivo nosso aqui de falar sobre tudo isso é despertar primeiramente essa consciência. Exatamente. Porque também sem essa consciência, sem esse entendimento da saúde nessa perspectiva e compreendendo que esse cuidado com a nossa saúde, ela pode vir assim através de momentos simples, como pegar o carro e de manhã colocar já uma música. Eu tô percebendo que eu já não tô legal, né? Deixa eu botar uma música aqui que me faz bem, que me acalma. Ou então deixa eu botar uma música que me anima, que eu tô sem energia aqui, eu vou precisar dela aqui. E você buscando essa estratégia, né? Ou se não for música, deixa eu falar, bater um papo, só a gente fazendo um adendo de como que isso pode, né, ser diversificado. Deixa eu ligar para alguém que é super bacana comigo, que me escuta, que me dá umas dicas bacanas. Então são estratégias que às vezes estão disponíveis no nosso dia a dia e que a gente tendo consciência, sabendo fazer o uso dela, a gente realmente cria uma possibilidade de cuidar dessa saúde. Sim. Né? E não mais ficar restrito ao entendimento que eu cuido só quando eu vou fazer exame, quando eu tomo um remédio, quando eu vou fazer uma consulta. Exatamente. Mas vamos voltar para a música? Pois é. Não, mas é isso mesmo, tá tudo certo. Eu estava aqui pensando na tua frase anterior, na tua fala anterior, a respeito, quando tu estavas falando de musicoterapeuta, né, que o musicoterapeuta é uma pessoa que tem uma graduação ou tem uma especialização, como é o seu caso, né, e que isso tem que ser respeitado, né, porque é uma profissão que tem toda uma estrutura, como você estava colocando a princípio ali, né, que é diferente do músico e o musicoterapeuta, né, então tem muita diferença aí. Tu consegue explicar assim pra gente o que é então uma musicoterapia? Então, vamos lá. Como eu falei ainda agora há pouco, a musicoterapia ela precisa de um processo onde nós vamos avaliar, nós vamos fazer uma anamnese para identificar algumas situações, a partir de relatos ou do próprio paciente ou de alguém que o traga. No caso de um paciente, vamos supor, demenciado, incapaz de alguma coisa. Então nós vamos avaliar e identificar certos pontos com os nossos instrumentos, que são instrumentos validados, como todas as outras especialidades têm. A musicoterapia também tem instrumentos de avaliação, instrumentos de acompanhamento, de alta e tudo mais. Você vai avaliar e vai identificar. Pronto, estou aqui, encontrei o que eu preciso. Essa é a situação da dona Maria X. Tá. Pronto, o que é que eu quero com isso agora? Agora nós vamos, a partir daí, montar um plano terapêutico com um objetivo. Ele precisa caminhar, ele precisa passar por um processo e ele vai ser reavaliado até que a gente chegue num fim terapêutico. Isso aqui é o caminho. Tem alta como qualquer outro, lógico que tem. Porque também você não pode estagnar para sempre. Muito embora a música ela seja muito prazerosa, você sente aquilo e que você quer ficar ali, né? Só fazendo um parênteses, esse final de semana eu fui assistir o filme do Michael Jackson, eu não queria sair do cinema. Gostaste? Desculpa aí, pessoal. Porque gostaste do filme? Gente, que filme incrível, vão lá que eu não vou dar spoiler. Mas é assim, a minha ISO. Tá. Gente, eu ouvi aquilo de criança, tá ali dentro do meu HD. Eu, criancinha, no colégio, eu dançava, dublava o Michael Jackson. Então, quando eu vi tudo aquilo ali, eu me transportei para o meu mundo, para a minha criação, né? Então, tipo, tu não quer sair de lá, mas num processo terapêutico ele tem um fim. Parou, chegou ao fim, chegou a alta, tem que passar para um outro momento. Mas aí o que eu faço? Vamos fazer uma atividade agora, vamos aprender a tocar um teclado, vamos fazer a manutenção daquilo que a gente conquistou. Ótimo. Pronto, aqui é o universo do musicoterapeuta. É diferente do universo do músico enquanto performer, artista ou educador. O educador, eu não tenho que me importar com nada disso. Eu tenho que te dar um conteúdo. Você chegou aqui para aprender teclado, vai aprender daqui para dezembro tocar o Noite Feliz. Se você tá feliz ou não, se a sua noite vai ser ou não feliz, isso não é problema meu, eu tenho que te ensinar. Esse não é o universo do músico, do professor. Perfeito. A mesma coisa do músico. Eu subo no palco para cumprir um contrato e para tocar aquilo que me contrataram para tocar. Você era uma banda de pagode, eu não vim tocar sertanejo, vim tocar pagode, numa casa de pagode.
Pronto, poxa, mas eu queria ouvir evidências. Então ouve evidências em pagode. Em pagode, em pagode. Enfim, então são universos diferentes, com objetivo diferente. Aqui eu tenho que só cumprir um horário, alegrar, ensinar, bater um conteúdo. Aqui não, né? Aqui tem todo esse processo. Já é mais terapêutico, né? E aí, inevitavelmente, às vezes as pessoas acabam confundindo algumas coisinhas, porque é um combo, né? A gente acaba utilizando, foi como eu falei ainda agora, o nome musicoterapia não alcança tudo. Por exemplo, existe na musicoterapia vibracional, entenda uma coisa, o nosso ouvido, ele tem um tímpano, a gente só ouve porque existe uma membrana que vibra e ela causa um comando, né, para o cérebro elétrico, e aí ele codifica isso em som e numa faixa de frequência X. Tem frequências que a gente não ouve nem para baixo nem para cima, mas tudo que causa um som, ele foi atritado, ele foi balançado, ele foi movido. Não existe som se não houver movimento, né? Então, ó, isso aqui, ó, tudo, né, tem que ter. Então eu me lembro de um professor que eu tive em São Paulo, quando eu estudei regência, era um maestro, que ele dizia assim, o universo inteiro, ele é feito de som. Tudo que você vê, mesmo estático, ele tem um som, ele só precisa ser estimulado para ser som. Ele é feito de som, um átomo, ele tem núcleo, ele tem coisa movendo. Esse mover, qualquer que seja, ele tem um som, só que o nosso ouvido não capta. Ele é um som universal, os astros têm um som, tudo tem um som, a natureza tem um som. Então o que é que acontece com isso? Esse som em movimento é ele que vai se relacionar conosco. Nós estamos vivos no momento que nascemos, até o momento do nosso desligamento, nós estamos em total movimento, até parado. Nós estamos em movimento. Então, essa frequência se organiza, essa frequência se ajusta junto conosco. E é aí que ela nos causa o bem-estar ou aquilo que eu falei ainda agora. Então, esse é o universo da musicoterapia. Por isso que eu falei ainda agora, assim, o áudio, só música, como é para o professor e para o músico performer, é diferente do universo. O Peter Hess, que é um alemão que desenvolveu uma técnica, ele tem umas tigelas tibetanas. É um negócio desse tamanho assim, aí vai vários tamanhos. E cada uma tem uma nota, que é uma frequência diferente, utilizada em várias partes do corpo diferentes. Você coloca aquilo em cima de você e bate. Pum, aquilo gera uma frequência vibracional exposta por um tempo, uma intensidade X, né? Então, aí assim, como é que é? Eu vou comprar uma tigela tibetana e me auto-aplicar? Não, você tem que entender qual é essa frequência. É 432, 718, 839. Essa frequência, que nota é? Dó, é Ré, tudo isso. Então, por isso da expertise do universo da musicoterapia. Ela é um pouco mais detalhada do que somente aqui. O músico aqui, se ele sabe que é Dó, é Ré, ele toca. E vai. E a musicoterapia, ela é indicada tanto para o individual quanto para grupo. Sim, sim. Quer ver uma musicoterapia grupal? Vai no show do teu artista favorito. Quando ele puxa aquela música que todo mundo sabe cantar. Naquele momento ali, as pessoas não sabem porque elas saem de lá tão alegres e felizes. Não foi porque a noite foi fantástica. Foi porque aconteceu algo cientificamente ali. Elas estavam cantando juntas, respirando juntas, né? E organizando o seu sistema nervoso juntas, né? Cria-se uma conexão, total, né? Entre o músico ali e aquelas pessoas todas que estão ali nessa sintonia. Né? Isso aí que você está falando da terapia grupal, ela não é só clínica, ela não é só institucionalmente da saúde, acabei de falar. Ela no show, ela na igreja, na missa, ela no culto, ela no campo de futebol, aquela massa cantando, vamos lá galera, eles fazem gol, eles ganham, isso é a causa, a mesma situação, os 45 mil torcedores do time tal, os 100 mil que estão no bloco X lá no carnaval, causa a mesma coisa que os 5 que estão dentro do clínico, é essa terapia individual que a música causa, mas esse grupal também, e o grupal ainda vem com poder a mais, que é das conexões sociais. Nós não somos seres isolados. Deus teria o poder, na sua infinitude, de criar um planeta para cada um de nós. Deve até ter na galáxia.
Mas ele criou a gente para estar tudo junto. Tudo junto e misturado. Porque nós precisamos estar juntos, nós precisamos vibrar essa sintonia. Eu preciso de você, eu sei de mim, e a gente vai... Né? Então, a conexão social ela é um dos pilares da vida saudável que mais nós precisamos. Faz uma diferença muito grande quando a gente faz as coisas em conjunto. Então, quando a gente fala musicoterapia, tem tudo a ver com envelhecimento saudável. Nossa, como tem. Como eu falei agora há pouco, né? Nós somos música do momento que fomos concebidos até o momento que nós vamos partir daqui. Ela, sim, faz todo um caminhar nosso de saúde, de qualidade de vida, de conexões sociais, de conexão espiritual. É aquilo que eu lhe digo. A música, ela é a trilha sonora da nossa vida mesmo. A gente percebendo ou não, ela estando em primeiro plano ou não, ela está conosco do momento que a gente é concebido até o momento que a gente vai embora. Desde o momento que a gente vai, até no momento que a gente vai embora, porque eu ainda tá cantando. A gente já foi. Verdade. E o pessoal ainda tá cantando para nós, né? Mas assim, isso não tem jeito. A música, ela vai nos acompanhar, queira você ou não. Quando você encontrar qualquer pessoa que um dia diga assim, eu não gosto de música, ela não sabe que ela gosta. Ela talvez esteja naquele momento pensando em alguma música, algo que aconteceu, alguma situação. Mas ela dizer que ela não gosta de música, eu acho muito difícil. Há alguma coisa de frequência, veja, não estou falando da organização, mas há algum som, alguma vibração, ela gosta sim, só que ela não sabe disso. Ela está ainda aí num processo que ela vai descobrir daqui a pouco. Perfeito. Envelhecimento, pegando só um gancho para a gente fechar aqui, que é um tema central para a gente aqui, né, do Aurora, pensar como que a gente pode envelhecer com mais saúde, com mais qualidade, como que a gente pode promover isso na nossa vida. Você falou ainda há pouco sobre a questão do movimento, né, e a gente está falando aqui sobre como a música pode nos conectar. Então, quando a gente pensa, né, no exemplo que você deu, né, de alguém que vem para aquela experiência que a gente teve aqui na Casa Auroras, de musicoterapia, e a pessoa começa a colocar dentro da sua rotina o hábito de começar a ouvir a música novamente, não é só aquela música em si. A gente vai entender que introduziu algo que estava adormecido. Isso faz com que movimente, né, suas lembranças ao ouvir uma música, movimenta, às vezes, a sua voz, o seu timbre, ao acabar se envolvendo e começar a cantar junto, né? Então vai trazendo estímulos e uma movimentação que a gente dentro da área da saúde e da área da gerontologia sabe quanto que isso é importante, que é combater aquele entendimento que a gente tem das referências dos nossos livrinhos de história antigamente, né? De que o idoso ficava ali o mais quietinho possível, fazendo o mínimo, né? E que isso era o entendimento sobre como é o envelhecer. E a gente sabe que hoje em dia a gente está nesse trabalho de desmistificar esse entendimento e saber que, ok, às vezes a gente precisa assim, dar pausa, cuidar de alguns aspectos, dar um descanso, né, necessário, às vezes até um pouco a mais, por uma sobrecarga que a gente às vezes tem ao longo da vida, ou por um problema de saúde específico, mas que a gente precisa entender a saúde a partir desse movimento. Assim, eu paro aqui para cuidar, né, do que é preciso, para dar o descanso que é necessário, mas com o objetivo de voltar para essa vida, né, de viver. Assim. Falando em viver, você pode dar uma dica prática, por exemplo, para quem está nos escutando agora, como começar a colocar a música no dia a dia dela? Olha que coisa maravilhosa, né? Hoje a tecnologia, ela nos permite muitas coisas. Vou dar um exemplo para você. Quando antigamente eu ainda, tá? Que nem sou uma idade tão avançada, estou na casa dos 45 aí, galera. Mas eu quando quis pesquisar algo na minha infância, aqui em Belém do Pará, por exemplo, eu tinha que ir para a Fonoteca do Centur, pegar uma fila para poder chegar lá, pegar um disco de vinil e pesquisar Tchaikovsky, por exemplo. Hoje em dia o Tchaikovsky está aqui no meu Spotify. Isso. Hoje a tecnologia ela está na sua casa.
Hoje você tem instrumentos virtuais aqui, principalmente para idoso. A gente ensina ele em casa, aprende teclado tocando num tablet, num smartphone. Tantas outras coisas que a tecnologia nos permite. Então eu sempre digo, hoje o nosso celular, o nosso YouTube, a nossa Smart TV, tantas outras coisas, né? O acesso à rádio, que antigamente não era em todo lugar que todo mundo tinha rádio, TV e tudo mais. Então a tecnologia nos auxilia muito nisso. Só que às vezes ela não é direcionada, porque às vezes o idoso, como não vem desse mundo tecnológico, ele pensa que talvez seja só para atender, passar mensagem. Não, eu tenho que ensiná-lo a baixar o aplicativo, ensinar ele a escolher a playlist que ele quer, porque aquilo ali está no bolso dele. A hora que ele quiser, vai fazer bem para ele. Além do que, existem também alguns outros veículos que movimenta, tira desse estático e causa uma saúde incrível. Vamos lá. São Paulo, quando eu morei lá em tanto tempo, ia assistir a orquestra. Até hoje, você vai lá assistir a orquestra. 200, 300, 400, até 500 reais o valor de um concerto você paga. Aqui em Belém você paga R$2. R$2, gente, guarda isso aí. Para assistir a Orquestra do Teatro da Paz, a Amazônia Jazz Band. Tantas coisas maravilosas. Ah, e por que eu não faço isso? Porque eu não sei. Qual é a página que eu tenho que acompanhar para ficar vendo isso? Porque aí, poxa, meu filho, eu quero que você me leve, se organize. Eu vi aqui, eu quero ir lá, eu quero assistir esse concerto, eu quero ver esse show da fulana ali, Caixa Cultural. Lá no Porto Futuro, chegou a Caixa Cultural para nós. Às vezes show de R$5, só paga. Então a gente tem que mover, tem que movimentar, tem que trazer ele para esse mundo, tirar desse comodismo. Por exemplo, nos corais que eu trabalho, nos lugares, eu fico dando agenda, eu sou tipo o menino da agenda durante a semana. Olha, gente, quinta-feira agora tem a Amazônia Jazz Band, olha, vai ter show do fulano, olha, vocês sabem quem tá vindo aí? Porque às vezes a gente só fica com aquela ideia de ser só quando vem o Djavan. Isso. Só quando vem. Não, gente, tá cheio de coisa todo o tempo acontecendo. E é esse mover, tira essa pessoa, leva ela para lá, ela viu, ela assistiu, ela voltou de lá, viveu uma experiência, né? Eu e minha esposa, a gente faz muito isso com as nossas mães. Nós não temos mais vivos nossos pais, mas as nossas mães, que são idosas, então a gente move muito com elas. A gente, bora, vamos assistir o concerto, vamos. Olha, de lá a gente sai para jantar, de lá então a gente se prepara para isso. Você tem que ter isso, faz parte. Não é aquele por acaso quando daqui a 3 ou de 6 meses. Não, todo mês a gente tem esse costume. Vamos assistir um concerto, vamos assistir um show, vamos assistir um balé, vamos assistir uma peça, né? Porque você está falando de música, mas a arte como um todo, ela move da mesma forma. Ela é benéfica para a saúde, para o envelhecimento da mesma forma. Se assistir um balé, chega lá, o balé vai dançar sem música? Não tem jeito, lembra do que eu te falei? Chega lá, a peça, é peça, mas não tem uma hora que canta, não tem uma hora que toca uma trilha. Não tem jeito, a música ela está em todo lugar, mas esse mover, a música faz conosco e a gente realmente precisa. Faça isso, baixe o Spotify aí, baixa o Deezer, baixa do YouTube, coloca prontinho para ela ao toque de um botão, assim, ó. A minha mãe não sabe muito de tecnologia, mas eu ensinei para ela onde é que ela vai e aperta. E aí eu te digo, tá triste? Ouve 3 louvores, um atrás do outro, assim, que a sua vida muda. Você tá precisando ir pra academia, não tá com vontade? Ouve 3 dances aí, assim. 3 Alok aí, você vai pra academia, filho. Nem querendo. Agora também eu tô muito agitada. Agora chega em casa, ouve aí umas 3 daquelas décadas de 80 aí, aqueles clássicos internacionais ali né, daquela época do que a gente ouvia música no... Uma meditação. Uma meditação, ouve uma Enya aí, sei lá, alguma coisa. Você dá uma aliviada. Vou fazer oração. Hoje em dia eu vou começar a orar. Primeiro ouve uma música tranquila, calma, abre a palavra de Deus aí. Né? Então ela vai para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Ela te acompanha, você só tem que ser estimulado a usá-la. Eu confesso que eu tenho playlist para tudo quanto é isso. Sim, eu também. Correr, aí eu tenho a playlist de corrida. E dependendo do meu dia, ainda é aquela música assim que dá um gás, assim, uma raiva que eu tenho que correr mais. Exatamente. E é incrível, gente. A gente não sabe realmente fazer um caminho muito, muito técnico, apesar de tudo que a gente possa falar aqui, neurologicamente falando, todos os sistemas que o nosso corpo se compõe, mas é rápido.
Eu já falei isso para vocês numa reunião que a gente teve e falo isso para todo mundo. A música ela é covarde. Ela é covarde sim, porque ela é rápido, ela acessa coisas que às vezes outras coisas demoram um pouco mais de tempo. Não, ela abre imediatamente a porta. Se é alegre, se é triste, escancara logo e não tem como mentir. A música ela faz isso, né? E que bom, né? Tá tudo certo ela ser assim. Usemos ela para o bem das pessoas. Usemos ela dentro dos universos institucionais, clínicos ou corporativos, né? Façamos uso disso, né? Isso aí Deus que criou, não foi a Larissa, nem aquela, nem o Jeremias. Né? Você tem, Jeremias, alguma história para compartilhar com a gente que te marcou nesse momento da musicoterapia com música? Eu sei que você deve ter infinitas histórias. Todo dia, assim. Eu digo que sou um privilegiado, porque todo dia eu vejo o poder disso. Mas, assim, histórias que me marcaram muito foram de pacientes que já estão em processos bem avançados de demências ou de doenças neurológicas. E a música acessa imediatamente, assim, ela liga aquilo ao ponto de você se assustar. Aquela pessoa fez ser trazida de um lugar distante dentro dela mesma para a vida dela, através do poder da música. Ela fala coisas, ela te conta histórias, ela, meu Deus, você vê aquilo, é de arrepiar, é de emocionar, e aí você tem que ter também o controle emocional de saber que daqui a pouco ela vai voltar pro off. E aí, quando a família vê isso, às vezes, a gente tem a expertise profissional, mas os familiares, às vezes, é mais, né? Então a gente também instrui, porque é importante cuidar de quem cuida, né? O cuidador é imprescindível, mas eu acredito que de tantas coisas que eu já vi com a música na minha vida, eu acho que o mais impressionante foi de chegar em lugares, de ver pessoas em processo avançado de demência ligarem, cantarem, lembrarem, contar história, cantar a música de cor em outro idioma e ali viver aquele momento incrível. E de repente, quando aquela pessoa vai embora, que você sabe que do que vai acontecer daqui a 5 minutos, você entra num estado de gratidão tão grande de dizer assim, que bom que tu me escolhestes, que bom que tu me permitiste, Senhor, ser esse instrumento, porque não é nosso, gente, tudo é de Deus, tudo é para Deus, tudo vai, né, voltar para Ele, uma hora ou outra, as pessoas vão entender isso nas suas religiões, das suas conexões, mas é isso. E quando você vê isso acontecendo na sua frente, mesmo que você seja um profissional, você se impressiona, você sente o poder que a música tem nessa hora, né? Às vezes esse efeito é ali, é frações, né? Mas o que é o nosso viver se não for esse conjunto de frações, né? De experiências, de momentos. Então, assim, a gente busca essa saúde, essa qualidade de vida, né, nesse conceito mais macro, mais diverso, mas ela é feita desse conjunto de momentos, uma conexão com a música, uma conexão com o amigo, uma conexão com o trabalho. Então, quando você traz essa história, né, que de pessoas, às vezes, com esse processo de demência, né, que tem muito vários pontos já foram desconectados e você tem uma fração de momento em que ela se conecta de novo, é isso, é um efeito maravilhoso, emocionante pra gente que entende a saúde dentro desse viés, né? É assim. Nós já estamos no final. Opa! A gente poderia ficar aqui dias. Já estamos no final. A nossa produção que deve estar maluca, a gente vai partir o vídeo em 40. E aí, queria, se possível, se você pudesse deixar uma mensagem para quem não está escutando, né? Uma mensagem envolvendo a musicoterapia, sobre vivência, sobre emoção, sobre tudo isso que a gente conversou agora. Te agradeço. Eu não teria como viver uma manhã mais feliz do que a de hoje. Agradeço a vocês, agradeço a todos vocês que estão assistindo, porque eu sabia que esse dia Deus escolheu para nós, que estamos aqui nessa sala, e é a conexão que nós vamos fazer com que aqueles que vão nos assistir.
Ontem mesmo eu estava numa celebração religiosa vendo um grupo cantar. Eles cantavam uma música que dizia assim: tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Todas as religiões, uma hora ou outra, elas vão te falar que Deus, ele habita onde o louvor está. Não tem como você não sentir a presença do divino, do soberano, do Altíssimo Deus quando você começa a louvá-lo, a cantar. E tantas histórias no mundo, né, como de Davi, que era um levita, e tantos outros, né, que a partir do momento que acessa o louvor, se conecta com o espiritual, e aquilo te dá ânimo, aquilo te dá força, aquilo te dá certeza, aquilo tira o medo, aquilo tira a angústia. Através da música você acessa tantas verdades dentro de você que te fazem caminhar, que não te deixam desistir, que te levam ao movimento, que te levam à esperança e assim por diante. Então, hoje, o que fica na minha cabeça e o que eu deixo de mensagem é que se você ainda tem fôlego, louve, cante, faça som, balance, bata, faça qualquer coisa para que você mostre que você está vivo, você está vivo. Se você está vivo, soe essa vida, faça esse barulho, faça as pessoas te ouvirem, né? Não fique calado, não fique quieto, a sua voz é importante, a sua vida é importante, o seu som importa, a sua vida importa, então soe ele. Agora a gente falava, canta desafinado mesmo, cante, deixa que Deus afina no ouvido dele, do jeito que ele quer. E outra coisa, para ele, se desafinado fosse a intenção de você o agradar com o seu cantar, com o seu soar, você já fez um feito magnífico. Então não se imudeça, não fique em mute, não deixe ninguém te mutar e não se mute. Soe esse som até o último dia da sua vida. Voltando para aquilo que eu estava falando ainda agora, daquele filme do rapaz que eu falei que eu gosto, incrível como aquele rapazinho soa mesmo depois de morto. Como ele move multidões ao redor do globo, gerações que não o viram pessoalmente num palco, só vão ver em gravações, e como ele move até dinheiro, milhões de pessoas ao redor do mundo estão indo para os cinemas ver o que foi que aquele rapaz fez. Um som incrível, que ele tinha sempre a consciência. Esse é o meu lugar, é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu tenho que soar. Então, nós temos a responsabilidade de ajudar essas pessoas a soarem os seus sons. E você que está aí do outro lado, não mute o seu som, soe até o último suspiro da tua vida. Lembra disso. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Soe o seu som. Que lindo. Né? Obrigada, meu que querido. Muito obrigada pela sua presença. É uma honra sempre. Foi sempre, ótimo. Sempre. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigada, amiga. Obrigada a todos e até breve.